Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você, abrindo esta gostosa programação de sábado, de final de semana, aqui na Rádio Mundial. E sempre trazendo um assunto de extrema importância, de extrema curiosidade e, como sempre, a gente vai te levar mais do que conhecimento, a gente vai te levar prestação de serviço. Hoje nós vamos falar de saúde. Eu tenho aqui no estúdio, muito bem-vindo à Rádio Mundial, o Dr. Herbert Gauss. Bom dia. Bom dia, Samira. É um grande prazer, uma honra mesmo estar aqui com você e conversando com os queridos amigos ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer. Muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos falar hoje de nada mais, nada menos, mais do que saúde. Vamos falar de cirurgia plástica. É isso? Cirurgia plástica é saúde também. É, muito. Porque você sabe que não adianta a gente ter os nossos órgãos funcionando muito bem, o coração, o fígado, o pulmão, se a gente não tiver a cabeça funcionando bem. E quando a gente não tem uma autoestima bem polida, quando a gente não está bem consigo mesmo, quando a gente não sabe tratar adequadamente com as nossas alegrias, com as nossas frustrações, com as nossas necessidades, a gente não está saudável. Então a cirurgia plástica é uma especialidade médica que faz com que a pessoa equilibre o interno com o externo, trazendo, sem dúvida nenhuma, fazendo com que a pessoa venha a ser saudável. Porque nós precisamos da saúde emocional, da saúde mental, da saúde física, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. O tempo todo. Vamos conhecer um pouquinho do Dr. Herbert Gauss. Como que você se decidiu pela medicina e especificamente pela cirurgia plástica? Então, eu quando estava no Colégio Rio Branco, eu queria ser arquiteto, meu pai era engenheiro, e eu achava que eu ia ser arquiteto, e depois eu descobri, no segundo para o terceiro científico, eu descobri a cirurgia plástica antes da medicina. Eu vi alguns médicos, no caso, me lembro perfeitamente do Dr. Davi Serson, que era depois foi meu mestre, um grande cirurgião vindo de uma temporada num hospital de frente de batalha no Vietnã, da época da Guerra do Vietnã, onde tinham aqueles hospitais de campanha nas frentes de batalha do Vietnã, e ele tinha ido lá para atender os mutilados de guerra, os feridos de guerra. Ele foi a um programa de televisão na época contar essa experiência, e isso me fascinou. Ver aquele homem, aquele médico que vinha com toda aquela bagagem, e eu falei, não, eu vou ser cirurgião plástico. E, obviamente, para ser cirurgião plástico, tinha que fazer medicina. Não teve escapatória. Então, eu posso dizer que antes de médico, eu resolvi fazer cirurgia plástica, isso com 16, 17 anos. E é gratificante, né? Olhar para trás e ver que foi feita uma bela trajetória. Sem dúvida nenhuma, muito gratificante. A medicina é uma profissão que traz muita alegria, que traz muita satisfação, e a cirurgia plástica é uma especialidade que realmente, a cada dia que passa, ela ganha mais e mais destaque no meio médico-científico. E nós vamos até falar disso no decorrer da entrevista, porque vai muito mais do que a estética, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. A cirurgia plástica, ela resolve inúmeros problemas. Hoje a gente já não divide mais cirurgia plástica em estética e reparadora. Cirurgia plástica é uma especialidade que visa adequar as pessoas ao seu meio. Então não tem isso, porque nós mesmos que definimos os conceitos, nós não conceituamos o bonito, o feio, o certo e o errado. De repente, há pouco tempo atrás, na época do Brasil Imperial, de Dom João VI, a mulher gordinha era super cobiçada, hoje é mais magrinha. Isso muda, e muda em função do que nós mesmos, nossa sociedade, do que nós mesmos definimos. Então eu digo para você com certeza, a cirurgia plástica é uma especialidade médica que visa equilibrar essas diferenças de interno e de externo. Entendi. Uma curiosidade, como que surgiu a cirurgia plástica? Foi exatamente devido aos problemas de guerra? Então, a cirurgia plástica como especialidade, ela se firma após a Segunda Grande Guerra Mundial, após 1945, mas a gente tem conhecimento de ensaios de médicos que, antes de Cristo, tentavam fazer correções como
mulheres adúlteras, por exemplo, naquela época, isso estou te falando assim, na Grécia Antiga, antes de vir, eram punidas com amputação do nariz, como punição do adultério. Então elas ficavam, obviamente, estigmatizadas. Então, dessa época já existe escritas de médicos da época que queriam fazer enxerto de nariz, queriam fazer cirurgias, que ensaiavam esse tipo de coisa. Mas como especialidade médica, por ser uma especialidade cirúrgica, ela se firma numa época em que os procedimentos anestésicos também começaram a ficar mais firmes, entendeu? Porque você não pode fazer uma cirurgia sem anestesia. Uma coisa está ligada à outra, né? Sem dúvida. Pelo conforto, bem-estar e para a cirurgia ser bem realizada e bem sucedida. Quais são os casos mais comuns de cirurgia atualmente? Mudou muito nos últimos tempos? Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte. Eu estou com 60 anos de idade, me formei com 25. Há 35 anos atrás, quando eu me formei e comecei a me especializar em cirurgia plástica, a expectativa de vida de uma pessoa, aqui no nosso meio, era de 65, 67 anos. Verdade. Hoje já passa de 80. Então, em função dos medicamentos, em função dos exames, dos diagnósticos, em função de uma série de coisas, a expectativa de vida vai aumentando. Então começa a aumentar o número de pessoas que querem melhorar, porque as pessoas vão envelhecendo. E hoje se preocupa muito mais com as formas do corpo do que com a idade especificamente, porque a gente vê muitas pessoas com 60, 70 anos jovens, você bem. Verdade. Então as cirurgias que mais se faz hoje são cirurgias que a gente chama de contorno corporal. Lipoaspiração, lipoescultura, plástica de mama para aumentar, para diminuir. Enfim, essas são as cirurgias que mais se realizam hoje. Mais comuns no Brasil e no mundo? No Brasil. O Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Perde só para os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos ganham de todo mundo de tudo. Então perder para os Estados Unidos não é perder, né? Perder. É um país, obviamente, de poder aquisitivo muito maior, mas como um país tropical e um país de extensão continental, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. E essas são as cirurgias mais procuradas cirurgias aqui. De contorno de corpo. Doutora, acontece de casos de paciente chegar no seu consultório e, para o seu ponto de vista, ele não precisa resolver aquele problema, não tem que mexer naquele momento, pelo menos. Como que é abordado o assunto? Como sem dúvida essa relação médico-paciente? Não é incomum você se defrontar com uma pessoa que tem uma queixa e você acaba, como especialista, sabendo que você não vai poder conferir uma grande melhora, ou que aquilo não tem que ser melhorado. Então, não digo que é super comum, mas existem muitos casos de pessoas que a gente contraindica a cirurgia. A gente tem uma experiência grande e quando a gente vai contraindicar a cirurgia, a gente tem que ter um pouquinho de tática, de feeling, porque se você simplesmente contraindicar a cirurgia, ele vai no outro, vai ficar procurando outro até conseguir alguém que faça. E vai conseguir. Sem dúvida nenhuma. Então você tem que falar, você tem que explicar, tem que conversar, não vai falar, não, vamos ver, vamos analisar, vamos tirar uma fotografia, vamos ver o que melhora, você tá entendendo? Quer dizer, a gente não dá para você dar um não, assim, não. Não, vira as costas e vai embora. Não é o caso. O médico, de uma forma geral, e o cirurgião plástico em especial, tem que ser um pouquinho de psicólogo também. Não tem jeito. Não, existe uma relação médico-paciente que deve ser respeitada para os dois ficarem a contento. Exatamente. Né? Os homens têm procurado muita cirurgia? Muito. Os homens hoje já significam 25% a 30% do movimento das clínicas de cirurgia plástica e mais do que procurar cirurgia, hoje o homem vai ao cirurgião plástico dizendo que ele quer melhorar, que ele quer tirar isso, aquilo, ele não arruma desculpa. Antigamente o homem arrumava desculpa, agora não, agora vamos lá porque eu quero melhorar mesmo, até porque a mulher moderna, a mulher que trabalha, a mulher que sai na rua, a mulher que tem relação profissional e de amizade com outras pessoas e com outros homens, ela começa a querer que o seu homem, que o seu marido, que o seu namorado também esteja
bem, quer dizer, se nós homens gostamos de estar com mulheres que estejam bem, as mulheres também gostam de estar com homens que não são barrigudos, que não têm, enfim. Então, o homem que se cuide. Porque E ela incentiva. Se ele não se cuidar, como diz, a catraca gira. A catraca gira, troca-se tudo. Exatamente. A procura, então, é grande por homens em consultório e eles se preocupam muito com essa coisa do próprio corpo mesmo, né? Do abdômen. Sem dúvida nenhuma. Lipoaspiração tem algum risco? Cirurgia plástica é um procedimento médico que envolve risco. Não existe nenhum procedimento médico que não tenha risco. Fazer uma viagem de carro tem risco? Tudo Fazer tem uma risco, viagem é de verdade. avião tem risco? Atravessar a Avenida Paulista aqui para pegar o carro do outro lado, tudo tem risco. O que você faz é minimizar os riscos, sabendo exatamente quais que são os pontos que eles estariam mais presentes, tá certo? Então você estando num bom hospital, um hospital de porte, com UTI, com todos os equipamentos, tendo um anestesista experiente, tendo um paciente que foi devidamente examinado no pré-operatório, que fez os exames pré-operatórios, você vai diminuindo esse risco. A lipoaspiração existe há quanto tempo? Então, a lipoaspiração é um procedimento que começou no final da década de 70. Nossa, tudo isso? A lipoaspiração já está fazendo, vai fazer 40 anos loguinho. Que beleza! Que beleza! E ela é muito procurada. Vamos falar um pouquinho da lipo, do sentido da recuperação. O procedimento é um caso médico, vamos deixar para o médico resolver. Mas a recuperação, ela é lenta, ela requer muitos cuidados. Se a pessoa não faz força física, não trabalha na picareta, vamos dizer assim, em 5 dias depois de uma lipo, a pessoa tem condição de trabalhar. Só 5? De uma forma geral. Uhum. Em alguns casos até menos, em outros casos um pouquinho mais. Mas na média, em 5 dias, a pessoa tem condição de trabalhar após uma lipo. É um procedimento razoavelmente rápido. E há alguma... Não sei dizer se é uma contraindicação, que chega um caso que fala assim, olha, aqui não é um caso de lipo, aqui é um caso de abdominoplastia, por exemplo, porque tem mais gordura, de repente. A lipo como funciona? não é um processo de emagrecimento. Quer dizer, então, se a pessoa pretende emagrecer com lipo, já existe uma contraindicação formal. Há confusão quanto a isso. Exatamente. Né? E claro que uma outra contraindicação seria a flacidez da região, porque você vai diminuir a gordura e não vai tirar a pele. Tá. Se for uma região muito flácida, aquilo esteticamente pode ficar até pior, então você contraindicaria a cirurgia. Aí, no caso, tem outro procedimento muito melhor para isso. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da moda, da beleza. A moda, ela dita muito o tipo físico que o paciente procura. Sem dúvida. Posso dizer isso? Pode. A capa de revista, a televisão, as grandes artistas, as celebridades, elas causam na população, na mulher principalmente, né? Que anseio. É isso que ela quer? Ela quer ser uma Angelina Jolie? Veja bem, todos nós acabamos tendo como parâmetro as coisas que a gente vê. Então, se você vê que na novela das 8 o cabelo da protagonista é curto, todo mundo vai cortar o cabelo. Então, basicamente, a gente tem como referência os artistas, as pessoas que estão na mídia, as pessoas, vamos dizer assim, famosas. Agora, eu acho que a mulher hoje, ela mudou muito do que ela era antigamente. Hoje a mulher é muito mais esclarecida. Hoje a mulher é muito mais dona da sua opinião, quer dizer, ela não é Maria vai com as outras como já foi no passado. Então a mulher tem muito mais personalidade e ela dita suas próprias normas. Então, como cirurgião plástico, eu acho que a pessoa tem que estar bem consigo mesmo. Não importa se ela seja gorda, magra, alta, baixa, branca ou preta. Quer dizer, ela estando bem consigo mesmo, ela vai ser feliz. A cirurgia plástica é uma especialidade que vai fazer com que a pessoa tenha mais possibilidade de ser feliz. Agora, tem um monte de gente que pode até parecer
que precisa de uma cirurgia plástica para os outros, mas não precisa para si próprio. Vou dar um exemplo para você. Gordura é uma coisa que incomoda muito mais os outros do que a gente. Eu já fui mais gordinho, hoje eu sou 30 quilos mais magro do que eu era, e as pessoas falam, você está gordo, mas não me incomodava. E as pessoas se incomodavam, né? E outras coisas também. Então, isso vale para o peito grande, para o nariz grande, vale para o peito pequeno, para o nariz pequeno. Então, eu acho que quando a pessoa está equilibrada, ela não precisa de nada. A cirurgia plástica vai entrar, não... O cirurgião plástico é diferente do médico, por exemplo, você está com uma dor na barriga, você vai lá no médico, o médico vai palpar a tua barriga, tirar uma revista e fala assim, você tem que operar a vesícula. Tá. Você não chega no médico normalmente falando assim, eu quero operar minha vesícula, arranca minha vesícula. Você vai lá com uma dor e ele vai fazer um diagnóstico. Na cirurgia plástica, não. Você não chega no médico e fala assim, o que o senhor me operaria? Eu não operaria nada. Para mim, você, qualquer pessoa, eu, estão ótimos. Você que tem que saber o que te incomoda e eu, como médico, tenho que saber se é possível, através das técnicas existentes, você melhorar aquilo que a pessoa está se incomodando. Então, o médico não faz o diagnóstico, o médico vê a possibilidade e explica essa possibilidade. Existe casos que são realmente necessários, procedimentos necessários na estética, que a pessoa tem que ir, porque senão ela pode ser prejudicada, algum problema de nariz, por exemplo? Existe alguns casos que, apesar de parecer estético, isso altera algumas funções importantes. Você falou, por exemplo, um nariz muito torto pode ter um desvio de septo e dificultar uma respiração e pode produzir efeitos muito ruins. Por exemplo, um excesso de pálpebras, de bolsas de pele, pode diminuir a acuidade visual. A pessoa pode enxergar menos. Também. Porque aquele olho fica pesado, fica cansado. Tá certo? Por exemplo, uma mama grande, pesada, ela pode gerar um problema de coluna sério. Há casos mesmo de saúde, que são necessários. Então, existem casos que estão indicados não só pelo efeito estético, mas porque ele vai produzir um efeito no organismo como um todo. Voltando só um pouquinho atrás na lipoaspiração, a lipoaspiração ela seria indicada mais aos casos de gordura localizada? Sem dúvida. A gente indica a lipoaspiração nos casos de gordura localizada e não como processo de emagrecimento. É um caso específico ali. Tá, só pra gente fechar isso. Tem alguma atividade social onde a sua experiência médica é aplicada em benefício ao próximo? Que não tem possibilidade de uma correção mais séria, que é extremamente necessário? A cirurgia plástica é uma especialidade que não é coberta pelos planos de saúde, pelo SUS, etc. Existem algumas cirurgias que até podem ser feitas, mas a cirurgia plástica como um todo não. E a gente sabe que, como já falou muito bem colocado o professor Ivo Pitangui, o sofrimento do rico e do pobre é o mesmo frente a um problema estético. A minha filha sofre a mesma coisa do que a filha da pessoa mais simples quando ela tem um nariz feio, quando ela tem uma mama pequena, quando ela tem, enfim, um problema estético. E é muito injusto você ter uma especialidade médica que atenda só pessoas que têm o poder aquisitivo e não atenda aquelas pessoas que não têm. A gente não pode consertar o mundo, mas a gente pode dar nosso quinhão de contribuição. É verdade. Então, na nossa clínica, a gente atende mensalmente algumas pessoas que não podem efetivamente pagar e que precisam fazer, porque a gente, como eu te falei no começo, não é uma questão de estética. Uma menina de 17, 18 anos com um nariz muito feio, ela é gozada pelos amiguinhos, ela fica estigmatizada com um apelido. Então, a gente procura dar o nosso quinhão de contribuição operando 2, 3 pacientes por mês dentro dessa condição de pessoas que não possam realmente pagar. É um trabalho, né? Um amor ao próximo também. Você falou do consultório, onde que é? A clínica? No
Nós estamos aqui no Ibirapuera. Ibirapuera, telefone de contato? Então, a gente tem muito prazer em estar aqui com você e dar essa entrevista enfim, e dar todos os esclarecimentos. E agora, a gente, dentro da ética médica, a gente não vem assim para dar... Eu até agradeço a oportunidade, tá certo? Mas fico muito lisonjeado, mas eu prefiro responder suas perguntas então tá bom. E esclarecer os nossos ouvintes. Então tá bom, é que já é um praxe no nosso programa, a gente sempre mantém um telefone de contato. Não tem mas não problema. Tem problema. Eu estou entrevistando o Dr. Herbert Gauss, a gente está falando de cirurgia plástica, sempre levando muita informação para que você se esclareça da melhor forma possível a respeito de qualquer procedimento que você queira fazer. E, no caso, doutor, tem algum caso que foi extremamente difícil e o senhor conseguiu solucionar e isso te causou uma sensação, um sentimento que não sabe explicar? Então, no transcorrer da nossa vida profissional, a gente tem milhares de casos. Hoje nós temos mais de 35 mil pacientes operados. E seguramente desses 35 mil tem alguns casos que foram marcantes. Não só pela dificuldade, mas principalmente pela necessidade que aquelas pessoas tinham de se submeter à cirurgia. Então a gente pode lembrar do caso de uma criança queimada que chega do norte ou do nordeste, enfim, que vem de longe pelas mãos do pai, e essa criança teve uma queimadura seríssima de pescoço e praticamente o pescoço cicatrizou aqui no tórax. Ela tem o queixo da criança, estava cicatrizado no tórax e não conseguia esticar a cabeça e mal conseguia deglutir. E quando gente extremamente humilde, e a gente acabou adotando essa criança, ficou internada algumas semanas, ou talvez mais de mês na nossa clínica, e quando essa criança foi embora, mexendo o pescoço, com mobilidade do pescoço, isso foi uma alegria muito grande. Foi para mim agora saber disso também. É muito bom, né? A gente vê um caso assim, que foi assim, um pai e uma mãe vendo uma situação daquela, criança sofrendo por aquilo, né? E falando até desse lado psicológico que a cirurgia causa, aí teve uma causa antes e um sentimento satisfatório para toda uma família depois disso, né? A cirurgia, ela movimenta todo esse âmbito psicológico? Sem dúvida nenhuma. Uma cirurgia plástica, ela pode trabalhar, às vezes, muito mais no emocional do que no estético. Às vezes, uma pequena mudada estética funciona como se fosse um caminhão de felicidade, entendeu? Então, a gente vê isso com muita clareza, em muitos casos, e é isso que faz com que realmente a cirurgia plástica seja cirurgia plástica, né? É plástica, né? Está mexendo com a pele. Exatamente. É muito legal. E no caso, vamos supor que gordinhas, por exemplo, né? Os mais obesos, que necessitam passar por uma cirurgia, porque ouvem muitas coisas, a mente já vem de uma série de complexos, a gente ouve falar muito disso. Tem indicação que, lógico, que primeiro ela vai para a bariátrica, né? No caso de uma obesidade extrema. Depois, a cirurgia plástica entra em ação? Sem dúvida. A gente vê casos de pessoas que emagreceram mais de 100 quilos e que, obviamente, ficam com excessos enormes de pele. Nos braços, nas pernas, no abdômen, no tórax, etc. Daí é necessário que a cirurgia plástica entre para corrigir essas deformidades. São efetivamente deformidades estéticas. Aí, no caso, retira a pele que sobra. Cada caso é um caso, mas basicamente é retirada de pele. E isso, voltando ao psicológico, que avaliação o senhor faz depois da cirurgia? Como essa pessoa fica depois de tudo que ela ouvia antes e depois que ela começa a se ver bem, até depois da cirurgia, porque depois dela ter emagrecido, ela realmente conseguiu ter o corpo que ela queria? Então,
A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que realmente confere à pessoa que é o obeso mórbido uma possibilidade de viver bem e de viver mais, mas é uma cirurgia que traz, em casos, principalmente naqueles casos de grandes emagrecimentos, que trazem deformidades estéticas muito grandes. E eu já vi muita gente, e não é pouca, é muita gente, chegar no consultório e falar: doutor, se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu não teria emagrecido. É mesmo? Porque, em alguns casos, fica muito feio, porque é muita pele que sobra, e essa pele fica embabadada, essa pele fica realmente com sobras grandes. Mas sempre é possível, através da cirurgia plástica, corrigir isso. Agora, muitas vezes a pessoa também não consegue, porque não é uma cirurgia só, muitas vezes é mais do que uma, duas, três, quatro cirurgias, entendeu? Mas eu já vi muita gente decepcionada com cirurgia bariátrica em função do resultado estético após o emagrecimento. Ela resolve um lado, mas não sabe o que vai acontecer no futuro. Exatamente. E acaba tendo que ser trabalhado num outro lado, fisicamente e mentalmente também, né? O nosso primeiro bloco, doutor, está terminando. A gente vai para o intervalinho comercial. Eu estou conversando hoje com o doutor Herbert Gauss. Ele é aqui de São Paulo e a gente está esclarecendo questões, dúvidas sobre cirurgia plástica, exatamente atendendo a você, que tem enviado muitas perguntas aqui para a Rádio Mundial. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje conversando com o doutor Herbert, ia mudar o seu nome, doutor, Herbert Gauss, cirurgião plástico, e nós estamos aqui esclarecendo todas as dúvidas a respeito desta maravilha da medicina, porque é uma maravilha. Sem dúvida. Poder resolver um problema, até de reparo, que é o mais importante, é maravilhoso. E, doutor, tem algum limite de cirurgias que uma pessoa pode fazer? Não, o limite não tem. Não? Existe só o limite do bom senso, né? Por favor, né? É. Tem que ter. E no caso, uma cirurgia simples, ela pode ser aliada a outra também simples? Muitas vezes você pode fazer 2, 3 procedimentos no mesmo ato cirúrgico. Tá, perfeito. Ocupa só uma anestesia, né? Tem todo esse muitas processo. vezes é possível. Muito bom. No caso, em que idade que a cirurgia plástica, a ideia da cirurgia, começa a surgir entre os jovens? Como que tem sido essa experiência do senhor em consultório? Ou para isso não tem idade? Não, para algumas coisas tem, para algumas coisas não tem. Tá. O que se passa hoje, Samira, é que a gente observa que principalmente as meninas adolescentes, elas, com relação à cirurgia plástica, elas estão vivendo a mesma coisa com relação a outros procedimentos e outras coisas da vida de uma forma geral. Então, é muito mais fácil para os pais deixar do que dizer não. Isso para sair de madrugada de carro, para ir para festa, para dirigir sem habilitação, para beber. Então você acaba recebendo meninas com 15, 14, 15, 16 que querem fazer cirurgia plástica porque a mãe faz. Elas estão se espelhando no que a mãe faz, no que a amiga da mãe faz, tal. Então a menina querendo fazer botox com 15 anos. Botox? Botox. É comum. E você vê que tem. Entendeu? Querendo fazer preenchimento, querendo botar peito, querendo fazer uma série querendo fazer lipo. Menina que não tem ainda nem o corpo definido, tá certo? E, não, mas a minha mãe ela deixou eu vir aqui, eu posso pagar, tal, não sei o que lá, porque é mais fácil para os pais dizer sim do que falar não. Quando falam não, acabam brigando, acabam gerando conflito, e as pessoas não estão muito afim de ter conflito. Então, e acaba cabendo ao médico ter que falar não. Porque não há necessidade. Porque não há necessidade. Então, a cirurgia plástica, em alguns casos, tem que se respeitar a idade, principalmente quando está relacionado ao crescimento e desenvolvimento. Em alguns casos, pode ser feito muito jovens, como, por exemplo, as orelhas em abano. Crianças que têm orelha em abano, elas devem ser operadas antes da idade escolar para não ficar o dumbo da classe. Porque senão vira o orelhudo da classe. Certo.
Então, cada caso é um caso e tem que ser analisado. E nesse caso, sempre com autorização dos pais, óbvio. Sem dúvida, se for menor de idade. Quando é caso, né? Quando o senhor não fala não. Claro. Quando fala assim, não, aí é necessário. Então, tá bom. A sociedade, ela acaba seguindo essa ditadura de beleza? É o que o senhor falou no começo, né? Veja bem, existe ditadura de tudo. Não é só ditadura da beleza. Existe ditadura de tudo. Muitas vezes as pessoas no seu trabalho, as pessoas até no lazer e tal. Então a gente tem que procurar romper essas coisas e lutar contra essas ditaduras. A ditadura que faz a menina ficar anoréxica porque ela tem que ser modelo manequim tem que ser anoréxica, entendeu? E outras coisas mais. Mas que existe, sem dúvida nenhuma. Aí o encaminhamento já vira outro, né? O problema já vai para outros lados. A cirurgia plástica, assim como o senhor já disse aqui, ela vai muito mais do que a estética, ela vai muito além. Os casos de reparos até em casos de queimaduras, tal, têm sido cada vez mais frequentes? Então, a gente vive num mundo que as pessoas estão expostas a traumas. Muito fácil, né? Então, acidente de motocicleta, por exemplo. Tem inúmeros casos nos hospitais que atendem esse tipo de coisa. Isso não vem no consultório médico, mas quem trabalha num serviço médico, tipo um pronto-socorro, todo dia vê casos de gente que caiu da motocicleta, que foi agredido, que foi queimado, enfim. Então, isso tudo é uma coisa que existe, não vem direto para o consultório médico, mas é um caso que habita nos pronto-socorros e nos hospitais do Estado, nos hospitais públicos principalmente. Em estatísticas, dá para a gente saber a porcentagem de quanto de estética, quanto de reparo? Veja bem, eu não sei, efetivamente eu não sei te dizer se existe essa estatística, até porque, como eu te coloquei, para a gente é tudo cirurgia plástica, a necessidade é a mesma. É claro que no caso de um acidente aquilo é uma necessidade premente, não pode ser postergada, e no caso de um outro tipo de cirurgia, se não der para fazer hoje, pode fazer amanhã, mas é tudo cirurgia plástica. No caso de acidente, no caso, por exemplo, fraturas expostas, depois de um bom tempo de recuperação, sempre tem um acompanhamento do cirurgião? Tem. É isso? Para fazer enxertos, para melhorar cicatrizes, para melhorar contornos do corpo. Caso de cicatrizes é muito comum também, né, doutor? Cicatriz? É. Sem dúvida. Tudo que gera um corte, que gera uma ferida, vai gerar uma cicatriz. E essa cicatriz vai ser melhor ou pior de acordo com vários aspectos, mas principalmente com a capacidade cicatricial do paciente. E há muita procura também por cicatriz, né? O brasileiro no caso, né? Mulheres que fizeram cesárea procuram muito? Ou nem tanto? Vezes, sim. Muitas vezes sim, fica com cicatriz feia. Porque parece que tem aquela ideia, né? Vou fazer uma cesárea, tem uma regra, entre aspas. Vou fazer cesárea que é mais simples, porém, depois eu faço uma cirurgia. Tem gente que pensa assim, mas não é assim. Tem gente que pensa assim, não deve pensar assim, né? Há uma proliferação até de algumas clínicas de cirurgia plástica, infelizmente chegam a nós muitos casos, ao mesmo tempo, dizendo de muitos erros médicos graves. Infelizmente a imprensa noticia isso. Como saber que uma clínica é idônea, que o procedimento, até para a gente alertar melhor, saúde, doutor, até para a gente alertar melhor a pessoa que vai buscar sempre um bom profissional, uma boa clínica. Que procedimento eu, Samira, por exemplo, preciso ter, quero fazer uma plástica. O que primeiro eu tenho que pensar? Quais os caminhos exatos que eu devo seguir? Bom, eu acho que o mais importante é a indicação. Indicação? Indicação. Você é uma mulher esclarecida, uma jornalista, e você tem, por exemplo, um ginecologista. Certo. Como que você chegou nesse ginecologista? Alguém te indicou. Uma amiga que já foi. Certo. Uma irmã, a mãe.
Então, eu acho que médico é indicação. Em qualquer sentido, né? Em qualquer sentido. Por quê? Porque você vai usar a experiência de uma outra pessoa a seu favor. Tá certo? Da mesma forma que pode ser uma indicação, pode ser uma contraindicação. Entendeu? Então, eu acho que a melhor forma de você, a forma melhor, é você procurar uma amiga, uma pessoa idônea, que já fez um procedimento, ou o teu próprio médico, o ginecologista, o pediatra dos teus filhos, o clínico geral da família, que vão indicar um médico. É o melhor ponto de partida. Melhor ponto de partida. E você ter na cabeça algumas coisas, porque a mulher, na hora que ela está precisando fazer uma cirurgia plástica e ela quer fazer a cirurgia plástica, se eu falar, deita aqui nessa mesa, ela deita e você está cortando, porque ela quer fazer. Faça agora, Faça né? agora. Mulher é imediatista, né? A maioria das mulheres. E são destemidas. O homem é patife, a mulher é corajosa. E às vezes, em função do dinheiro que é pouco, ou de querer não gastar muito, então, acabam entrando em roubadas. E a maioria dos problemas que você vê sério nessa área de cirurgia plástica é coisa que aconteceu em clínicazinha em cima de botequim, não em hospital. Sim. Cirurgias feitas, às vezes o médico até tem capacidade, mas o local é totalmente inadequado. E a pessoa fica desprovida da segurança. Exatamente. Você não pode gravar um programa de rádio no meio da Avenida Paulista, né? A não ser que você tenha um estúdio no meio da Avenida Paulista. É complicado. Senão o barulho do caminhão, do guarda, não vai deixar você gravar o seu programa. Exatamente. Então você não pode fazer uma cirurgia plástica em qualquer lugar. Você tem que, não só uma cirurgia plástica, qualquer cirurgia. Então você que é uma jornalista e que está aqui nos microfones da nossa querida Rádio Mundial todos os dias, você vai lembrar que quando você ouve falar de acidentes em cirurgia plástica, você vai falar assim, fulana na clínica tal, ciclana na clínica tal, beltrana na clínica tal. Raramente você nunca ouviu falar assim, foi uma pessoa que operou no Einstein, no São Luís, no Sírio-Libanês, no Santa Catarina, no Hospital Vila Lobos. É verdade. Tá certo? Então, normalmente, porque as intercorrências que existem numa cirurgia, se você estiver num lugar que tenha condição de atender a essa intercorrência, entendeu? Você pode simplesmente redirecionar. É como um avião sem a cabine de comando. Você não tem jeito de fazer. Então você tem que ter a condição de efetivamente atuar. E você estando num hospital onde você tenha condição técnica de pessoas e de equipamentos, você muitas vezes pode reverter e reverte casos até graves que numa clínica, num lugarzinho qualquer, você não teria condição de reverter. O ideal é a estrutura. É a estrutura. Né? Vou para uma indicação de um médico. Não adianta o médico ser bom se o local não é adequado. O risco vai dobrar. Ou mais. Triplicar. Não é verdade? Tudo isso ajudou o Brasil a ser esse bicampeão mundial em cirurgia? Não, eu acho que o que ajudou o Brasil a ser esse bicampeão, vice-campeão... É esse título esplendoroso? É o segundo país que mais faz cirurgia plástica. Acho que é um país jovem e tropical, onde a mulher anda com pouca roupa, né? E onde mostra muito corpo. Na Europa, de uma forma geral, nos Estados Unidos também, mas os Estados Unidos é muito maior do que qualquer país da Europa, dezenas de vezes maior. A mulher passa, sei lá, em alguns lugares, 6 meses por ano de roupa pesada. É verdade. Aqui a mulher está sempre de vestidinho, de shortinho, de blusinha, de mini não sei o que lá, entendeu? Então, você vive num país tropical que a mulher mostra muito mais o corpo e tem que mostrar. Né? A curva tem que estar no lugar, o peito tem que estar no lugar, o rostinho tem que estar sempre à mostra também, né? Sempre tem que estar vistoso. Exatamente. Esse é o caso. No caso do facial, doutor, são os olhos o que mais incomodam as mulheres, principalmente? Os olhos, as bolsas de volta dos olhos, sem dúvida nenhuma, incomodam. Certo? O nariz incomoda. Esse bigode chinês, que você não tem, você está com o rosto lisinho, mas tem muita gente que tem essa marca, esse bigode chinês. Lisinho aqui, né? Entendeu? Exatamente. O papinho. O papinho. Isso daí são coisas que incomodam as pessoas. Incomoda, e esse procedimento facial acaba sendo...
É um risco, né? É um risco entre aspas, porque a gente vai gostar, já vai querer fazer o próximo e o próximo. Eu tenho amigas que são viciadas em cirurgia plástica. Tem o workaholic. Workaholic, né? Tem o plastic holic. Plastic holic, chique. Isso é muito chique. Vai longe isso. E no caso da aplicação de botox, tem outros Restylane. É procedimento cirúrgico também? Como Não, esse é disse, procedimento ambulatorial. É ambulatorial. É coisas que se faz em consultório. Eu, por exemplo, não faço isso porque na minha época não tinha, eu não aprendi. E depois de velho não quis mais aprender. Quanto tempo você tem de carreira? Eu me formei em 1978. Então nós estamos aí com praticamente 35 anos. Que beleza. E nesses 35 anos, muita água rolou, né? Muitas águas rolaram. Como que o senhor vê lá atrás, quando o senhor se formou, o passar dos anos, a evolução da medicina no geral e da medicina da cirurgia plástica? Eu posso te dizer, Samira, que a maioria das coisas que eu aprendi, eu já esqueci. Que aprendeu lá atrás. Que eu aprendi lá atrás. Mudaram. Não se faz mais. No meu tempo, úlcera era doença. Que operava úlcera. Hoje em dia a gente sabe que úlcera é uma outra coisa. Então, mesmo as técnicas cirúrgicas, as técnicas anestésicas. Então, a medicina evoluiu muito e vai evoluir ainda muito mais. Com os estudos relacionando a medicina e até a cirurgia plástica com célula-tronco, você imagina que da mesma forma que pode-se fazer um fígado ou um rim, vai poder se fazer um órgão, vai poder se fazer uma mama, vai poder se fazer uma parte do corpo. Sem a necessidade do uso de silicone. Sem a necessidade de uso de silicone, com célula-tronco. Com célula humana, né? Entendeu? Então, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que eu me formei há 35 anos. Eu não vou ficar mais 35 anos, mas daqui a 35 anos, isso tudo que eu estou fazendo hoje não vai ser feito. Olha que pode, eu acredito que fique, viu? O senhor está bem. Não. Você já fez plástica? Não, ainda não fiz. Ainda não? Ainda tá bem. Não. Ainda porque você vê que eu já estou com intenção, né? Ainda é um termo assim que a gente tem que começar a pensar. Então, porque é gratificante, né, doutor? Até é gratificante para o paciente, gratificante para o médico, causa um bem-estar e posso até dizer, não sei se eu estou errada, que pode ser um dos casos que nos levem a uma boa qualidade de vida. A pessoa está feliz, ela ganha felicidade, como o senhor já disse, ela tem esse bem-estar e ela passa a fazer coisas que ela nunca fez na vida. Exatamente. Mas isso é sem dúvida isso. Sem dúvida. E quanto mais jovem começa... E o que como, né, no seu dia a dia, como que é, por exemplo, atender uma senhora que nunca fez uma cirurgia plástica, um belo dia ela vai lá e resolve, faz uma puxadinha, por exemplo. Quando aquilo fica lindo, o que causa nessa mulher? E o senhor, como médico, como que é essa sensação de missão cumprida? Então, a cirurgia plástica, a medicina de uma forma geral, é muito gratificante. E hoje em dia, o nosso padrão de beleza para qualquer tipo de cirurgia é o natural. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia nessa senhora que vem aí pela primeira vez e que ela quer rejuvenescer, a gente vai ficar muito feliz se ela efetivamente rejuvenescer, mas que ninguém ache que foi a plástica. Então, aí está o grande segredo. Esse é o segredo. Você fazer uma cirurgia em que fique bom, que a pessoa fique contente, mas que não fique com cara de plástica. Certo? Então, esse é o grande objetivo. Há 30 anos atrás, o padrão de beleza do cirurgião plástico era o jovem. O bonito era ser jovem. Hoje, o bonito é ser natural e não artificial. Então você via antigamente, há 30 anos atrás, há 30 anos você não via nada, que acho que você não tinha nem nascido. Tinha! Tá certo? Mas mulheres super esticadas e se achando maravilhosas. Assim, tipo né, aquela doutor? coisa de
mistura de... Imagina o filho do Calbi Peixoto com a Elza Soares, né? Quer dizer, que mistura que o senhor fez agora. E isso falando de cirurgia plástica. Mas, e hoje o objetivo é o natural. Eu acho, e a maioria das pessoas acham horrorosos esses peitos. Tem uma revista que está na banca, dessas revistas famosas de mulher, que ela tem um peito horroroso. No meu gosto, eu não sei se gente gosta daquela bola de futebol no peito da pessoa. Eu gosto de peito com cara de peito. Tem que ter cara de peito. Tem que ter cara de peito, você entendeu? Se tiver cara de outra coisa, sei lá, você gosta de outra coisa, não, então mudo. Não é mais peito, é outro nome. Você tem que botar outro nome. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser natural. Esse negócio de cinturinha, de bundão e de peitão é uma coisa que está deixando. A mulher tem que ter cara de mulher. Você imagina o seguinte: você acha que um homem normal, de 50 anos, 40, não importa a idade, vai se relacionar com uma mulher da mesma idade? Ele vai achar que ele vai encontrar uma de 20 ou de 18? Não, só se ele for maluco. Ele vai encontrar uma de 40, pô. Tá entendendo? Ele vai encontrar uma de 50. Uma coisa é você estar bem. E a outra coisa é você ser jovem. Jovem você é quando você tem 18 anos. E estar bem, você pode estar bem com 80 anos. Então, as pessoas, a cirurgia plástica, ela tem como objetivo o resultado natural. Eu não quero fazer uma mulher de 80 ter a barriga de uma mulher de 20. Eu quero fazer uma mulher de 80 ter uma barriga de uma de 80 bem. Essa é a grande diferença. Que é o que vai valer a pena. Que é o que vai valer a pena. É a pessoa ter coragem de falar, eu tenho 80. Eu tenho 80. Você acredita? Nossa, Bem mas assim. Como você está bem... Por sinal, eu acho que a mulher inteligente, ela não devia diminuir a idade, ela devia aumentar a idade. Se ela tiver 50, ela vai lá que tem 60. Eu falo, nossa, como você está bem, né? Quer dizer, ela vai mexer mais com a autoestima dela. Ela tem 50, fala que tem 35, agora, nossa, está caída. Quer dizer, então... É verdade. Mas os homens também estão entrando nessa regra, não? Claro. Os homens sempre estão entrando nessa regra. Também estão entrando nessa regra. O homem... hoje mesmo estava almoçando com um amigo e tinha um camarada na mesa do lado com duas moças, o cara todo operado, assim, e daquelas cirurgias que a gente não gosta de fazer, porque bateu o olho e você viu que é plástica, né? Tá certo? Ele estava se sentindo ali o Brad Pitt, né? Bacana. Certo? Ele estava bem. Mas na hora que ele saiu para ir no banheiro lavar a mão, as duas moças morreram de dar risada na cara dele. Nada passa aos olhos das mulheres, a gente vê tudo. Entendeu? Então eu acho que tem que estar natural. Natural. Não adianta você ser artificial. Você tem que estar bem para a tua idade. A cirurgia plástica não é uma especialidade para fazer a pessoa mentir que ela tem X ou que tem Y. Não, ela tem que estar bem. Eu tenho 60, eu quero estar bem com 60. Entendeu? É isso que tem. E eu tenho certeza que nós temos muitos ouvintes que estão aí do outro lado agora, que se sentem bem dessa forma, e outros que até estão deixando de pensar em fazer alguma coisa. E outros já querem correr. Exatamente. Mas isso é normal. E tudo isso é normal. Como que funciona a ética entre médicos? Senhor operar um outro médico, isso é comum? É procurado, não é? Você opera muitos médicos. Você opera? Muito. Médico. Médico precisa de médico também, né? Precisa de médico. A gente opera muito médico. Normal, então. Não espero tem... que algum me opere quando eu quiser, né? Por favor, né? Que o senhor já começou a pensar a respeito. Então. Doutor Herbert Gauss, o programa está quase terminando. Eu quero que o senhor deixe uma grande mensagem para o nosso ouvinte. Esse suporte mesmo para que ele tenha a autoestima dele sempre elevada, que ele procure a cirurgia plástica quando necessário, que ele tenha esse bem-estar. Samira, primeiro eu quero dizer que foi um grande prazer te conhecer pessoalmente. Eu que já conheci a tua vozinha tão simpática e agradável. Obrigada. Vozinha no grande elogio, não com voz pequenininha. A tua voz agradável pelo rádio. E dizer que é um grande prazer estar aqui e falar que as pessoas, não só com relação à cirurgia plástica, mas com relação a tudo na vida, não podem ter medo de ser feliz. Mas tudo tem que ser feito na dose certa. A gente tem que
comer o suficiente para poder viver, a gente não pode comer demais, a gente tem que dormir o suficiente para poder se recuperar, a gente tem que trabalhar o suficiente para poder se manter e tem que, quando necessário, também fazer a sua cirurgia plástica para poder manter a sua autoestima sempre bem polida. Foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Uma boa tarde para todos. Igualmente. Obrigada, viu, doutor? Obrigada por sua presença aqui. Deu a entender que o importante é você estar bem, você ter um bom sono, comer direitinho. É a medicina integrativa, né? Vamos dizer assim, que está tudo aliado, nós estamos nesse todo. E o mais importante é que você tenha esclarecido muitas dúvidas com essa entrevista. Quero deixar para você um super beijo, um ótimo final de semana. Site da radiomundial.com.br. Já na segunda-feira essa entrevista vai estar disponível para que você ouça novamente, tire suas dúvidas e qualquer questão, radiomundial@radiomundial.com.br, que a gente te esclarece tudo que você quiser saber, que de repente ficou fora daqui, né, doutor? De repente o doutor volta para dar mais uma entrevista pra gente. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Mais um super obrigado pro Dr. Herbert. E eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Sábado que vem mais uma super entrevista, com certeza. Até lá.